No Brasil, a pessoa que tem câncer é amparada por uma série de leis, mas nenhuma específica sobre a doença. É por meio dessas legislações que a pessoa pode conseguir ter alguns benefícios. Entre eles, no âmbito federal, estão aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, isenção do imposto de renda na aposentadoria, saque do FGTS, do PIS, isenção do IPI, ICMS e IPVA na compra de veículos adaptados, caso a pessoa desenvolva alguma deficiência por causa da doença, quitação no financiamento da casa própria, preferência no trâmite processual e passe livre nos transportes urbanos interestaduais. Dona Maria Lucília buscou ajuda. Há 21 anos descobriu que tinha câncer nas duas mamas. Por causa da doença, teve que parar de trabalhar. Uma das consequências foi a perda de força nos braços. Hoje, com dificuldade, corta cabelos para completar a renda de casa. Eu fico com uma mesada de 375 e a ajuda da minha filha. O benefício do passe livre, você vai, como a gente depende também de consulta no SUS, às vezes o médico não vai. Em exame que você vai pegar resultado, ele não ficou pronto, então você tem que voltar depois. Ele ajuda muito, né, já que tem uma assistência que nós temos que ter para o resto da vida. Em Recife, a advogada Antonieta Barbosa, que também já teve a doença, reconhece a rotina cansativa de quem precisa da ajuda. São muitos entraves burocráticos que os pacientes têm que vencer. Às vezes a lei é bem clara e o paciente ainda assim tem que recorrer à justiça, porque na via administrativa ele não consegue vencer a burocracia. Em Portugal, essas especificações ficam concentradas em um único lugar, na Tabela Nacional de Incapacidade. O documento orienta médicos e pacientes, diz o que é o câncer e os tipos da doença. Mas também, como acontece aqui no Brasil, essas pessoas têm direitos a alguns benefícios que podem ser adquiridos. Tanto em Portugal como aqui, os benefícios são muito parecidos, são bem abrangentes. A pessoa tem desconto em uma série de impostos, a pessoa tem uma pensão vitalícia, né, que é uma aposentadoria por invalidez, tanto lá como aqui. A vantagem é que lá tem uma definição na lei, então fica mais fácil para o cidadão ter uma resposta do Estado se ele tem direito a isso ou não. No Brasil isso é uma bagunça. Então, a pessoa que é portadora de câncer não sabe quais os direitos que tem e quando descobre, vai descobrindo aos poucos. Um direito aqui, outro ali, outro ali. Para o advogado, o Brasil precisa seguir o exemplo de Portugal e ter também uma legislação específica para proteger os direitos do doente de câncer. Quando não existe um documento desse, um documento legal que padronize esse diagnóstico, o portador da doença fica muitas vezes vulnerável a opiniões diferentes. É o que acontece no Brasil, por exemplo. O sujeito aqui no Brasil tem um diagnóstico médico, aí ele precisa ir ao INSS, lá tem outro médico perito que às vezes dá um diagnóstico diferente. Aí ele precisa ir à justiça, onde tem um outro perito que dá um diagnóstico às vezes diferente. Então, na falta de uma definição específica da lei, o paciente é que fica a ver navios.